Apenas 10 segundos depois de segurar a certidão de divórcio, cancelei imediatamente os 8 cartões de crédito Platinum adicionais da minha sogra. Exatamente no momento em que a família do meu ex-marido estava prestes a quitar o pagamento do apartamento da minha cunhada. Uma notificação do banco fez com que todos ficassem paralisados. Sobre a velha mesa de madeira do cartório de registro civil, uma certidão de divórcio foi pousada com um som seco, breve e agudo, como um tapa que aterrissou em cheio nos 3 anos da minha juventude. Olhei fixamente para as palavras certidão de divórcio recém-carimbadas em vermelho. Ainda estava quente, o cheiro da tinta nem sequer tinha evaporado. Por algum motivo, minha cabeça começou a contar. 1, 2, 3, 10 segundos. Em apenas 10 segundos, eu oficialmente não era mais a esposa de Lucas. O homem sentado à minha frente ainda estava de cabeça baixa, terminando de assinar a última linha. O traço da sua caneta era tão familiar que eu poderia reconhecê-lo mesmo de olhos fechados. 3 anos vivendo juntos, eu o conhecia bem demais. Conhecia cada um de seus pequenos hábitos, cada ruga em sua testa, cada momento de seu silêncio. Ele era o tipo de homem que tinha problemas, mas não ousava falar. Tinha opiniões, mas não ousava discordar. Tudo tinha que ser de acordo com a vontade de sua mãe, e essa mãe, Dona Sônia, agora estava de pé atrás de Lucas. O canto de seus lábios exibia um sorriso que ela tentava esconder, mas falhava miseravelmente. Eu conhecia muito bem aquele sorriso, o sorriso de um vencedor de uma grande aposta. Se já terminou, pegue suas coisas e vá embora. A voz de Dona Sônia caiu sobre minha cabeça, fria como a água de um poço de manhã cedo. Que perda de tempo! Já que estão divorciados, não fique aqui estragando a paisagem. Eu não a olhei. Mesmo sem ver, eu sabia como era o olhar dela naquele momento, como se estivesse enxotando um cachorro de rua da frente de casa. Abri minha bolsa discretamente e peguei o celular. Lucas finalmente levantou a cabeça e me olhou. Seus lábios se moveram como se quisesse dizer algo, mas ele engoliu as palavras de volta. Continuava o mesmo de sempre, hesitante, fraco, incapaz de tomar uma decisão. Em 3 anos, nada havia mudado. Vamos embora! Dona Sônia puxou o braço de Lucas. Sua voz soava impaciente. Esta tarde ainda temos que quitar o apartamento da Carla. Não vamos demorar mais. Carla, a irmã mais nova de Lucas, aproximou-se rapidamente, abraçando o braço da mãe com um sorriso doce. Fique tranquila, mãe. Eu já avisei a construtora que a transferência será feita antes das 15h. A unidade está garantida para nós. Sim, eu sei. Dona Sônia deu um tapinha em sua bolsa. Trouxe todos os 8 cartões. É o suficiente para pagar tudo. Ao terminar de falar, ela me lançou um olhar rápido. Um olhar cheio de significado. Eu entendi. Era um olhar de ostentação. Durante todos esses anos, enquanto ela usava meus cartões até o limite, por que nunca me olhou daquela maneira? A tela do meu celular acendeu. Abri o aplicativo do banco, fiz o login, confirmei com a impressão digital. Tudo em poucos segundos. Meu dedo tocou a linha familiar. Cartão adicional, titular, Sônia Medeiros. Selecionei a opção cancelar cartão adicional, confirmar, ping. O celular vibrou levemente. A notificação apareceu, cartão adicional cancelado com sucesso. Enquanto isso, Dona Sônia ainda remexia em sua bolsa. Qual cartão eu uso, hein? Este aqui tem um limite de R, 100 mil, murmurava ela. Eu não disse nada. Continuei. Segundo cartão, cancelar, ping. Terceiro cartão, cancelar, ping. Quarto cartão, cancelar, ping. O som contínuo das notificações soava regular como uma batida de coração, mas lentamente tornava a atmosfera na sala estranha. Lucas começou a franzir a testa. Ele olhou para mim, depois para a mãe, e então para o próprio celular. Juliana, o que você está fazendo? Eu não respondi. Meus dedos continuaram se movendo. Quinto, sexto, sétimo. Ping, 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 ping.
Ao chegar ao 8º cartão, parei por um instante e então pressionei confirmar. Ping. 3 minutos, trabalho concluído. Dona Sônia finalmente conseguiu tirar um cartão de crédito Platinum, virando-o de um lado para o outro e depois pegou outro. Sua expressão começou a mudar. Ué, o que é isso? Ela entregou o cartão para Lucas. O cartão não passa. Lucas o pegou, examinou e depois abriu o aplicativo em seu celular. Apenas alguns segundos depois, seu rosto empalideceu. Ele se virou para mim. Juliana, você bloqueou os cartões da minha mãe? Levantei a cabeça, olhei para ele e sorri. Um sorriso muito sutil. Não são os cartões dela. Lucas. Levantei meu celular. São os meus cartões. Se eu quero bloqueá-los ou não, é um direito meu. Algum problema? Dona Sônia pareceu ter sido atingida por um raio. Que você disse? Eu uso esses cartões há 3 anos. Usados pela senhora, de fato, eu disse, virando a tela do meu celular em sua direção. Mas a titular sou eu. Nesses 3 anos, os 8 cartões de crédito que a senhora tem estavam todos em meu nome. Cada centavo que a senhora gastou era meu dinheiro. A sala ficou subitamente silenciosa. Carla, que estava ao lado, teve o sorriso congelado no rosto. Lucas permaneceu parado como uma estátua. Dona Sônia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Momentos depois, Carla foi a primeira a reagir. Você enlouqueceu, Ju? A mamãe usa esses cartões há anos. Como pode bloqueá-los assim, do nada? Levantei-me fechando minha bolsa. Exatamente, do nada e por minha vontade. Estamos divorciados. Eu e sua família não temos mais nenhuma relação. Os cartões são meus. Por que vocês deveriam usá-los? Lucas finalmente deu um passo à frente. Sua voz soava desesperada. Juliana, o que você fez foi demais. Minha mãe precisa do dinheiro para comprar o apartamento. Que tal você desbloquear os cartões? Depois a gente conversa com calma. Eu ri. Não uma risada de felicidade, mas uma risada amarga. De novo, a gente conversa depois. Nesses 3 anos, toda vez que brigávamos, a resposta era sempre depois. Toda vez que sua mãe passava dos limites, a resposta era depois. Toda vez que eu me sentia pressionada, a resposta também era depois. Escute bem, Lucas. Levantei a certidão de divórcio na frente do rosto dele. Veja isto. A partir de hoje, você segue seu caminho e eu sigo o meu. Você quer comprar um apartamento para sua irmã, sua mãe quer fazer compras. Isso não tem absolutamente nada a ver comigo. Dona Sônia de repente gritou, sua ingrata. Meu filho ter se casado com você foi a sorte de 8 gerações para sua família. E mesmo depois do divórcio, você ainda quer arruinar nossa vida? Você ainda é humana? Eu a encarei pela primeira vez em 3 anos. Olhei-a diretamente nos olhos. A vida da senhora? Nesses 3 anos, quem abriu caminho para sua família? O apartamento onde a senhora mora. Quem paga as prestações? O carro que a senhora usa. Quem pagou? O prejuízo de R$ 500 mil nos negócios do seu filho. Quem cobriu? Fui eu. Tudo fui eu. Cada palavra era como um prego sendo martelado. Carla disse com a voz trêmula. Hoje à tarde temos que pagar R$ 1 milhão. Senão, perdemos o apartamento. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele me olhou e fez uma única pergunta. Quanto você quer para desbloquear os cartões? Eu ri. Desta vez, uma risada genuína. Você acha que estou negociando? Eu não vou desbloquear. Não importa quanto dinheiro ofereçam, não vou desbloquear. A partir de agora, não esperem receber um único centavo de mim. Virei-me. Meus saltos altos estalaram no piso de mármore. Toque, toque, toque. Cada passo parecia leve, mas firme. Atrás de mim, uma mistura de xingamentos, choros, e meu nome sendo chamado soava confusa. Mas eu não olhei para trás. Ao sair pela porta, a luz do sol bateu em meu rosto, quente. Tão claro quanto um novo começo. Meu celular vibrou. A última notificação. 8º cartão cancelado com sucesso. Respirei fundo. Por 3 anos, fui paciente o suficiente. Mas isso era apenas o começo. O táxi se afastou do portão do cartório.
As rodas do carro rangeram suavemente no asfalto. O som não era alto, mas foi o suficiente para me fazer sentir claramente que havia deixado algo para trás. Não uma pessoa, não um relacionamento, mas um capítulo inteiro da vida que eu pensei que viveria para sempre. Na realidade, tudo terminou com uma folha de papel e alguns carimbos vermelhos. Encostei a cabeça na janela, observando a agitação lá fora que parecia se mover para trás. Motos se espremendo, rostos apressados, tudo seguia como de costume. Ninguém sabia que dentro daquele pequeno táxi havia uma mulher que acabara de sair de um casamento, acabara de cortar todas as correntes que aprenderam por 3 anos. E ninguém sabia que dentro da minha bolsa, 8 cartões de crédito, recém-cancelados em 3 minutos, haviam oficialmente jogado outra família no caos. O celular na bolsa vibrava sem parar, tão forte que a bolsa inteira tremia. Não, precisava olhar. Eu já sabia quem estava ligando, porque neste mundo, neste momento, só havia uma pessoa que poderia me ligar com tanta insistência. E só havia uma pessoa que começaria a entrar em pânico ao perceber que a fonte de dinheiro da qual dependia havia sido cortada. Eu não atendi. Deixei o celular vibrar. 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Depois passou para uma enxurrada de mensagens. Eu as abri não porque queria ler, mas porque queria ver o que eles diriam quando suas máscaras de calma não pudessem mais ser mantidas. Juliana, qual é o sentido disso? Não brinque, desbloqueie os cartões. O pagamento tem que ser feito hoje à tarde, você sabe disso, não sabe? Rolei a mensagem sem responder. A próxima chegou rapidamente, desta vez com um tom diferente. Juliana, a mamãe está agora no escritório de vendas. As pessoas já estão esperando. Desbloqueie primeiro. Qualquer que seja o problema, podemos conversar depois. De novo, conversar depois. Sorri levemente. O motorista do táxi olhou pelo retrovisor, talvez se perguntando por que eu estava sorrindo sozinha. Mas ele não perguntou. Apenas ficou em silêncio e continuou dirigindo. Isso me fez sentir muito mais confortável do que ter que ouvir qualquer pergunta. O carro entrou na avenida principal. A luz do sol me fez apertar os olhos. Naquele exato momento, uma nova mensagem apareceu. Juliana, a mamãe tá chorando lá fora. Você fica feliz em vê-la assim? Olhei para aquelas palavras por alguns segundos e digitei uma resposta. Fico. Apenas uma palavra. Enviar. Depois disso, bloqueei o número dele, sem hesitação, sem arrependimento, sem olhar para trás. O celular ficou silencioso. O espaço dentro do carro, de repente, pareceu tão quieto que eu podia ouvir minha própria respiração. Uma respiração leve, mas regular, como se eu tivesse acabado de me livrar de um peso enorme que pressionava meu peito há muito tempo. Acabou de se divorciar, moça? O motorista do táxi perguntou de repente. Sua voz não era curiosa, apenas uma pergunta casual. Eu não me surpreendi. Provavelmente qualquer um que me visse agora poderia adivinhar. Sim, senhor. Acabei de sair de lá. Ele assentiu, sem comentar imediatamente. Alguns momentos depois, ele sorriu levemente. Parece mais feliz do que alguém que vai se casar. Virei-me para ele e sorri também, porque estou feliz, senhor. O carro continuou. Eu dei a ele o endereço da casa da minha melhor amiga. Minha voz soava tão leve, como se tivesse acabado de soltar um fardo, mas em outro lugar da cidade, a atmosfera era completamente oposta. O escritório, de vendas de um luxuoso projeto de apartamentos, ainda mantinha o ar-condicionado, no máximo. A luz branca e brilhante refletia no piso de mármore polido, espelhando a sombra de todos ali. Mas, por mais frio que estivesse o ar, o suor nas costas de Dona Sônia continuava a escorrer. Ela estava parada em frente ao balcão de pagamento, a mão segurando um cartão de crédito Platinum. A palma da mão estava tão úmida que o cartão quase escorregou. Mas o que a deixava em pânico não era o suor, mas o olhar da funcionária à sua frente. Um olhar educado, mas distante, como se olhasse para alguém cujo status acabara de mudar de cliente para alguém incapaz de pagar. Desculpe, senhora, mas o cartão não pode ser usado, disse a funcionária. Gentilmente, seu sorriso profissional ainda no lugar. Impossível!
Dona Sônia bateu na mesa, sua voz se elevando. Eu uso este cartão há 3 anos, nunca tive problemas. Nosso sistema mostra que esse cartão adicional foi bloqueado, senhora. Bloqueado o quê? Tente de novo. A funcionária tentou novamente. 1 vez, 2, 3 vezes. O resultado foi o mesmo. Desculpe, senhora. Continua não funcionando. Carla, ao lado dela, com o rosto pálido, rapidamente tirou todos os cartões da bolsa, empilhando-os sobre a mesa. Sua voz tremia. Tente todos eles, moça. Todos estão aqui. Um por um, os cartões foram inseridos na máquina. Cada deslize, cada baipe frio, nenhum funcionou. A atmosfera na sala começou a mudar. Outros clientes que estavam olhando as unidades lentamente se viraram. Seus olhares estavam cheios de curiosidade, misturados com um pouco de desprezo. Bima estava atrás, com os punhos cerrados, o rosto vermelho. Ele sabia o que estava acontecendo, mas não sabia o que fazer. Porque pela primeira vez em 3 anos ele percebeu que a mulher que ele sempre assumiu que deveria prover não estava mais naquela posição. Liga para Juliana! Carla puxou o braço do irmão, sua voz quase um choro. Liga para ela. Bima pegou o celular, discou o número. Não chamava. Ela me bloqueou. Ele mudou para o número de sua mãe. Chamou 1, 2 vezes e então atendeu. Juliana? Sim, o que foi? A voz do outro lado estava tão calma que fez Bima engasgar. Você pode, por favor, desbloquear os cartões de novo? Bima falou rápido, como se temesse que se demorasse um segundo, a oportunidade desapareceria. A Carla precisa pagar pelo apartamento? Fiquei em silêncio por um momento e depois perguntei. O que isso tem a ver comigo? Uma pergunta leve, mas que pareceu um golpe de espada. Bima ficou em silêncio, incapaz de responder, porque ele sabia que a resposta era absolutamente nada. Juliana, não seja assim. Você ajudou tanto a minha família por 3 anos. Por favor, ajude só mais uma vez. Eu ri, mas desta vez minha voz estava mais fria. 3 anos. É exatamente por terem sido 3 anos que eu parei. Tente se perguntar, Lucas. Se eu não parasse, até quando isso continuaria? O outro lado da linha ficou em silêncio, ouvindo-se apenas um suspiro. Vou dizer pela última vez. Os 8 cartões são meus. Eu os bloqueei e não vou desbloqueá-los novamente. Nunca mais. Desliguei o telefone, sem esperar que ele dissesse mais nada. Do outro lado, Bima ficou paralisado no meio do escritório de vendas, o celular ainda pressionado contra a orelha. Enquanto isso, ao seu redor, os olhares das pessoas passaram de curiosos para compreensivos, e o silêncio daquele momento pareceu mais assustador do que qualquer zombaria. E então, Dona Sônia se aproximou dele. O que ela disse? Bima baixou o celular. Sua voz estava rouca. Ela não vai desbloquear. Apenas 4 palavras, mais o suficiente para fazer o mundo deles desabar. Carla começou a chorar descontroladamente. Dona Sônia sentou-se, fraca, em uma cadeira. E Bima, pela primeira vez na vida, sentiu que não era mais o mediador entre 2 partes, mas a pessoa que havia sido deixada para trás. E foi então que ele começou a entender uma coisa. Há coisas que, uma vez perdidas, não podem ser recuperadas. A atmosfera no escritório de vendas não estava mais apenas tensa. Havia se tornado pesada e sufocante. Como a calmaria antes da tempestade, quando tudo está quieto, mas todos sabem que basta um raio para que tudo exploda. E o mais assustador era que o raio não vinha de fora, mas das próprias pessoas dentro daquela sala. Bima ainda estava parado no mesmo lugar. O celular em sua mão estava com a tela escura há muito tempo, mas ele ainda o segurava com força, como se fosse a única coisa que podia se agarrar. Seus olhos não olhavam mais para ninguém, mas estavam fixos no chão de mármore, que refletia seu rosto com uma distorção estranha, a ponto de ele mal se reconhecer. Enquanto isso, Dona Sônia estava sentada na cadeira, as costas apoiadas, as 2 mãos no colo. Mas seus dedos se fechavam e abriam constantemente, como se tentassem conter um tremor que não podia ser escondido. Como assim? Não vai desbloquear? A voz de Dona Sônia
estava rouca. Não havia mais o tom frio de costume, mas sim algo muito real. Pânico. Bhima não respondeu imediatamente, porque ele mesmo não sabia como explicar. Ou, mais precisamente, ele não queria admitir o que acabara de ouvir, que a partir de agora, a mulher que sustentara toda a sua família não o faria mais. Não por falta de dinheiro, mas porque ela escolheu não fazê-lo. Ela disse que não vai desbloquear de novo. Bhima finalmente disse. Sua voz era tão baixa que se não fosse pelo silêncio na sala, talvez ninguém a tivesse ouvido. Carla, que estava ao seu lado com os olhos vermelhos e o rímel borrado, agarrou o braço de Bhima. Sua voz tremia. Lucas, repete. O que ela disse? Ela deve estar brincando, né? Bhima balançou a cabeça. Um balanço muito lento, mais suficiente para fazer Carla perder toda a sua força. Ela soltou o aperto, deu um passo para trás e sentou-se na cadeira. As lágrimas jorraram incontrolavelmente, porque ela sabia que aquilo não era uma piada da sua ex-cunhada. Era a primeira vez na vida que aquela pessoa realmente dizia não. Não pode ser, não pode ser, Carla murmurou, o olhar vazio. Ela nunca foi assim. Ela sempre ajudou. Uma frase muito honesta, muito ingênua, mas que fez algumas pessoas ao redor trocarem olhares, porque naquela frase não havia um pingo de gratidão, havia apenas a presunção de que a outra pessoa devia ajudar, devia dar, devia arcar com os custos, como se fosse uma obrigação natural. A funcionária no balcão ainda mantinha seu sorriso profissional, mas o brilho em seus olhos começou a mudar. Não era mais apenas educado. Havia um toque de observação, de julgamento e de expectativa para ver como aquele drama terminaria. Desculpe, senhora. Se o pagamento não puder ser efetuado, só podemos segurar a unidade até as 17, disse ela suavemente, mas cada palavra era clara. Depois disso, vamos liberá-la para outros clientes. A frase foi um lembrete sutil, mas atingiu diretamente o ponto mais fraco de Dona Sônia naquele momento. Ela se levantou de um salto, a voz se elevando. Segurar o quê? Eu já disse que vou pagar hoje à tarde. Sim, senhora. Mas só podemos confirmar após o dinheiro entrar na conta da empresa. A resposta permaneceu educada, mas intransigente. Dona Sônia se virou para Bhima, os olhos vermelhos. Liga para ela de novo. Manda ela desbloquear os cartões. Diz que o que ela quiser em dinheiro, eu dou. Bhima permaneceu imóvel. Não porque não quisesse ligar, mas porque sabia que seria inútil. No entanto, sob o olhar de sua mãe e irmã, ele pegou o celular mesmo assim. Embora em seu coração ele soubesse que aquela ligação não era para resolver o problema, mas apenas para prolongar uma esperança tênue, ele abriu a lista de contatos. Olhou para o nome Juliana, um nome que ele chamou com tanta naturalidade por 3 anos, no qual confiou tanto, mas hoje aquele nome parecia tão estranho que ele precisou de alguns segundos para ousar pressioná-lo. A ligação completou, mas desta vez não havia mais a calma de antes. Ainda está ligando para quê? Minha voz soou, não alta, não gritada, mas o suficiente para fazê-lo engasgar. Juliana, escuta? Não, Lucas, você me escute. Um silêncio momentâneo, mas pesado. Você quer que eu desbloqueie os cartões, não é? Bhima não respondeu, mas sua respiração já era uma resposta. Então me responda uma coisa. Nesses 3 anos, eu alguma vez recusei? Bhima ficou em silêncio. Não, nunca. Sua mãe queria comprar qualquer coisa, eu pagava. Sua irmã fazia compras, eu nunca perguntava nada. Você teve prejuízo nos negócios, fui eu que cobri. Minha voz era monótona, nem rápida, nem lenta, mas cada palavra era cristalina. Agora, tente me responder. Eu não tenho o direito de dizer não, pelo menos uma vez? Bhima ficou paralisado, porque para aquela pergunta ele não tinha resposta. A partir de agora, cuidem-se sozinhos. Desliguei o telefone imediatamente. Não, lhe dei chance de falar mais, de se explicar, de implorar. Do outro lado, Bhima ainda segurava o celular, mas desta vez, sua mão realmente começou a tremer. Não de raiva, mas porque pela primeira vez ele percebeu que a mulher que ele pensava que sempre estaria lá, tinha realmente ido embora. E então, Dona Sônia perguntou novamente,
desta vez mais insistente. O que ela disse? Bima baixou o celular, olhou para a mãe e a irmã e então proferiu uma frase que ele mesmo não esperava que saísse de sua boca. Ela não nos deve nada. Não era ela não quer desbloquear ou ela se recusou, mas ela não nos deve nada. A frase deixou Dona Sônia atônita, como se pela primeira vez alguém tivesse vocalizado a verdade que ela deliberadamente ignorou por todo esse tempo. O que você disse? Seus olhos se arregalaram. Como assim? Não nos deve nada. Por 3 anos ela comeu na nossa casa, usou nossas coisas. Bima riu, uma risada muito estranha. Nem feliz, nem amarga, mas como a risada de alguém que acabou de perceber algo tarde demais. Nossa casa, ele repetiu. Qual casa, mãe? Aquele apartamento está no nome de quem? A senhora ainda se lembra? O carro que a senhora usa todos os dias está no nome de quem? Os 8 cartões de crédito que a senhora segura são de quem? A cada pergunta, sua voz se aprofundava. Não alta, mas o suficiente para que quem ouvisse não pudesse escapar. Dona Sônia abriu a boca, mas não conseguiu falar. Carla também ficou em silêncio. Pela primeira vez em anos, ninguém o contestou, porque a resposta era clara demais. Não precisava ser dita, não precisava ser explicada. Bastava o silêncio para entender. A funcionária no balcão olhou para o relógio. Então, educadamente, lembrou-os novamente. Desculpe, já são quase 5 horas. O senhor e a senhora ainda têm cerca de 1 hora. 1 hora. Apenas 1 hora. Mas para os 3, aquilo não era mais tempo. Era um vazio que seria impossível de preencher. Lita cobriu o rosto e chorou. Dona Sônia sentou-se, exausta. E Bima, pela primeira vez na vida, não olhou para a mãe ou para a irmã. Ele olhou diretamente para o espaço vazio à sua frente. O lugar onde antes sempre havia alguém que silenciosamente arcava com tudo, mas agora aquele lugar estava vazio. E foi nesse momento que ele entendeu. Nem todas as despedidas são barulhentas. Algumas pessoas, apenas soltando a mão, podem fazer tudo desmoronar. O tempo no escritório de vendas parecia passar muito devagar, como se cada minuto, cada segundo fosse deliberadamente estendido para que as pessoas pudessem sentir mais claramente o impasse que as envolvia. E para Bima, Dona Sônia e Carla. Cada movimento do ponteiro do relógio parecia uma facada que cortava mais fundo no pânico crescente, porque eles não estavam apenas perdendo um apartamento. Eles estavam lentamente percebendo que o apoio que pensavam que nunca vacilaria havia de fato desaparecido. Carla ainda estava sentada, cobrindo o rosto. Seus soluços estavam presos na garganta, seus ombros tremiam violentamente. Mas estranhamente, ninguém na sala se aproximou para confortá-la, porque agora todos os olhares haviam mudado. Não mais apenas curiosos, mas observadores, julgadores, compreensivos e até um pouco distantes. Dona Sônia, sentada ao lado dela, não estava mais gritando. Ela ficou em silêncio de uma forma assustadora. Seus olhos olhavam fixamente para o chão, como se tentasse encontrar uma saída nos padrões frios do mármore. Mas quanto mais ela procurava, mais percebia que não havia saída, porque desde o início ela nunca pensou que teria que se virar sozinha. Não pode continuar assim. Ela murmurou, a voz rouca. Não podemos deixar aquela mulher fazer o que bem entende. Bima, que estava por perto, ouviu, mas não comentou, porque ele mesmo não sabia como reagir. De um lado havia a verdade que ele acabara de perceber. Do outro, o hábito arraigado de sempre defender sua mãe. Liga para ela de novo. Dona Sônia de repente levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Manda ela vir aqui, falar pessoalmente. Bima franziu a testa. Vir aqui para quê, mãe? Para ela ver esta situação. O coração dela vai amolecer. A voz de Dona Sônia ficou mais confiante, como se tivesse acabado de encontrar uma solução. Eu conheço aquela mulher. Por fora parece dura, mas tem um coração mole. Assim que ela vira a irmã chorando, a mãe sofrendo, ela vai ceder. Um argumento muito familiar. Uma mentalidade que ela usou por 3 anos e que sempre funcionou. Mas desta vez, Bima não tinha mais certeza. Ele ficou parado por alguns segundos e mesmo assim pegou o celular. Porque naquela situação, ele não tinha outra escolha.
Ele abriu a lista de bloqueados, desbloqueou meu número e pressionou ligar. Chamou uma vez, 2 vezes, mais demorado do que o normal, e então atendeu. O que foi? Minha voz suou, nada surpresa, como se já esperasse aquela ligação. Bima respirou fundo, tentando manter a voz calma. Juliana, você pode vir até o escritório de vendas 1 minuto? Eu não respondi imediatamente. Houve um silêncio momentâneo, mas suficiente para fazê-lo se sentir pressionado. Pra quê? Eu quero falar com você pessoalmente. A mamãe e a Carla também estão aqui. Eu ri baixinho. Uma risada não alta, mas clara. Você acha que eu ainda tenho algo para discutir com sua família? Bima apertou o celular. Só desta vez. Eu imploro. As 2 palavras, eu imploro, acabavam de ser ditas. Bima mesmo se sentiu estranho, porque em 3 anos ele nunca precisou usar. Las comigo. O outro lado da linha ficou em silêncio por alguns segundos. E então eu disse: tudo bem, qual o endereço? Bima o leu rapidamente. Eu não disse mais nada e desliguei o telefone. Ele ficou paralisado por um momento e depois se virou para a mãe. Ela tá vindo. Dona Sônia suspirou aliviada, como se tivesse acabado de agarrar um salva-vidas. Viu? Que eu disse. É só se encontrar pessoalmente que tudo se resolve. Mas nenhum dos 3 sabia que minha decisão de ir não era para ceder, mas para encerrar de vez. Cerca de 20 minutos depois, a porta de vidro do escritório de vendas se abriu. O som de saltos altos ecoou regularmente no piso de mármore. Nem rápido, nem apressado. Cada passo era firme. Eu entrei vestindo um blazer bege, o cabelo solto e arrumado nas costas. Meu rosto estava tão calmo que as pessoas na sala ficaram instintivamente em silêncio. Porque aquela calma não era fraqueza, mas o tipo de autoconfiança que só pertence a quem já resolveu tudo. O olhar de Dona Sônia se fixou em mim. Carla também levantou a cabeça, as lágrimas ainda não secas. Bima estava lá olhando para mim, mas não deu um passo à frente. Eu não olhei para ele primeiro, caminhei direto para o balcão, coloquei minha bolsa e acenei para a funcionária. Boa tarde. Minha voz era leve e educada, como a de uma cliente qualquer. A funcionária acenou de volta, um pouco surpresa com minha atitude. Só então me virei para encará-los. Meu olhar parou por um segundo, não mais. Qual o motivo de me chamarem aqui? Dona Sônia se levantou e se aproximou. Seu tom de voz mudou, tornando-se suave, muito suave. Tão suave que, se isso tivesse acontecido 3 anos atrás, eu talvez tivesse acreditado. Juliana, você veio? Sente-se primeiro, querida. Não preciso sentar, o que foi? Diga logo. Dona Sônia ficou atônita por um momento, mas continuou. Eu sei que talvez eu tenha sido dura com você no passado, mas foi tudo porque me preocupo com a família. Agora a Carla precisa muito deste apartamento. Ajude sua irmã só desta vez, sim? Sua voz tremia, soando muito convincente, mas eu apenas a encarei sem reagir. Bima, que estava ao lado dela, também interveio. Juliana, eu sei que você está com raiva, mas isso envolve a moradia da minha irmã. Ajude desta vez, eu garanto. Garante o quê? Eu o cortei. Não com uma voz alta, mas clara. Bima ficou em silêncio, incapaz de responder, porque ele mesmo não sabia o que iria garantir. Virei-me para Carla, que estava chorando com um olhar esperançoso. Ju, por favor, me ajude só desta vez. Eu prometo que depois disso não vou mais te incomodar. Uma frase familiar. Familiar demais. Suspirei suavemente, abri minha bolsa, tirei uma pilha de papéis e a coloquei sobre o balcão. Antes de falarmos sobre ajudar ou não, vamos falar sobre isso primeiro. Dona Sônia franziu a testa. Que papéis são esses? Nos últimos 3 anos, eu disse com uma voz monótona, o detalhamento dos gastos que a senhora e a sua filha fizeram com meus cartões. A sala ficou em silêncio. Virei a primeira folha, R$30 e 8 mil em um casaco de pele, R$12 mil em tratamentos de spa, R$15 mil em apostas, R$100 mil em férias. Cada valor, cada item foi mencionado, claramente sem faltar um centavo. A cada palavra que eu dizia, a expressão de Dona Sônia mudava um pouco. Carla lentamente parou de chorar.
Bima apenas ficou lá, paralisado. O total. Coloquei minha mão na última folha. R$ 1.883.000. Ninguém falou porque ninguém podia negar. Você. Dona Sônia gaguejou. De onde você tirou tudo isso? Não precisei procurar. Olhei diretamente para ela. O dinheiro saiu da minha conta. É claro que eu tenho o direito de saber. Houve um momento de silêncio. Então continuei. E agora vocês querem que eu ajude com mais R$ 1 milhão para comprar um apartamento. Eu pergunto uma coisa. Olhei para eles um por um lentamente. Com que status vocês estão pedindo? Ninguém respondeu. Ninguém ousou me encarar. A sala inteira estava em silêncio. Apenas o zumbido do ar-condicionado e as batidas do coração eram muito claras. Peguei a pilha de papéis de volta, guardei-a na bolsa e olhei para eles uma última vez. 3 anos. Eu já fiz o suficiente. O resto resolvam sozinhos. Virei-me e fui embora. Sem parar, sem olhar para trás. E desta vez, ninguém me chamou de volta. A porta de vidro atrás de mim se fechou muito lentamente, quase sem som. Mas, para as pessoas que ficaram lá dentro, soou como um ponto final, claro, firme e imutável. Assim que minha sombra desapareceu de vista, a atmosfera no escritório de vendas mergulhou em um silêncio sufocante. Não um silêncio calmante, mas um silêncio onde todos podiam sentir que tudo acabara de desmoronar diante de seus olhos. Só que ninguém ainda tinha coragem suficiente para dizer Lô. Bima ainda estava lá. Suas mãos pendiam frouxamente, seus olhos fixos na porta, que se fechara, como se naquele momento ele ainda não acreditasse que eu realmente tinha ido embora, sem olhar para trás, sem amolecer, sem deixar a menor brecha para ele entrar, como de costume. Enquanto isso, Dona Sônia estava paralisada no meio da sala, seu rosto passando de vermelho para pálido e de pálido para cinza. Seus lábios estavam firmemente fechados, como se engolisse uma raiva que acabara de explodir, mas não encontrava saída. E Carla, ela ainda estava sentada lá, mas suas lágrimas haviam parado de escorrer. Não porque estivesse calma, mas porque começara a entender que chorar agora não mudaria nada. A funcionária no balcão educadamente desviou o olhar da confusão e pigarreou. Sua voz permaneceu profissional, mas agora havia um tom de firmeza de alguém acostumado com situações como aquela. Desculpe, como não recebemos o pagamento, até agora, reitero que a unidade só ficará reservada até as 17h. Uma frase muito leve, mas que pareceu o último golpe de faca. Dona Sônia se virou bruscamente. Seus olhos pareciam em chamas. Você não está vendo que estou tentando? Eu já disse que vou pagar. A funcionária não recuou, mantendo uma distância educada. Sua voz estava calma. Eu entendo, senhora. Mas nossa empresa precisa da confirmação do depósito em conta para poder segurar a unidade por mais tempo. Peço sua compreensão. As 2 palavras, peço compreensão, caíram leves, mas frias. Não um pedido de desculpas, mas um lembrete de que as regras eram as regras, sem exceções. Carla então se levantou de um salto. Sua voz estava embargada. Mãe, e agora? Fala alguma coisa. Sem dinheiro, como vamos pagar? Dona Sônia não respondeu imediatamente. Ela se virou para Bima, seu olhar cheio de pressão. Liga para ela de novo, manda ela voltar. Diz que é só para desbloquear os cartões. Eu não preciso de mais nenhuma ajuda. Bima não se moveu. 1 segundo, 2 segundos, e então ele balançou a cabeça. Balanço muito lento, mas firme. Não adianta, mãe. Sua voz estava rouca. Ela não vai voltar mais. Dona Sônia pareceu não acreditar no que ouvia. O que você disse? O que acabou de dizer? Você está dizendo que não vai ligar de novo? Bima levantou a cabeça. Pela primeira vez, ele olhou diretamente para sua mãe. Seus olhos não mais desviavam, não mais hesitavam. Chega, mãe. 2 palavras. Leves, mas pesadas. A sala inteira ficou em silêncio. Carla também ficou atônita. Dona Sônia arregalou os olhos. Chega de quê? Do que você está falando? Bima suspirou profundamente, como se estivesse segurando a respiração por tempo demais. Quando finalmente soltou, sua voz não era mais normal. 3 anos, mãe. Não foi o suficiente? Quanto mais a senhora ainda quer tirar dela? A cada palavra dita, a tensão aumentava. Dona Sônia congelou, como se não esperasse que seu filho dissesse tal coisa.
Você. Você está a defendendo? Esqueceu quem ela é? Esqueceu que ela comeu e morou na nossa casa por 3 anos? Bima riu. Uma risada muito baixa, mas cheia de exaustão. Comeu na nossa casa, ele repetiu. Qual casa, mãe? O apartamento está em nome de quem? As prestações mensais, quem paga? O carro que a senhora usa, quem comprou? O cartão de crédito que a senhora segura está em nome de quem? Cada pergunta desta vez não foi mais dita em voz baixa, mas de forma clara e sequencial, sem pausas, sem desvios. Dona Sônia abriu a boca, mas não conseguiu falar. Carla olhou para o irmão, os olhos cheios de choque e medo, como se visse um outro lado dele pela primeira vez. Lucas, por quê? Carla tremeu. Por que você está falando assim? Bima não olhou para ela. Apenas disse. Estou apenas dizendo a verdade. Uma frase que silenciou tudo. A funcionária no balcão olhou para o relógio e falou novamente. Desta vez, sem rodeios. Desculpe, agora são 10h45. Restam 15 minutos para segurar a unidade. Por favor, decidam-se logo. 15 minutos. Um número concreto. Mas, para os 3, naquele momento, era uma distância impossível de percorrer. Carla começou a chorar de novo, desta vez sem se conter. Ela se aproximou e puxou o braço de Bima. Lucas, faça alguma coisa. Você é meu irmão. Você não pode me deixar perder este apartamento. Bima ficou parado, não soltou a mão dela, mas também não respondeu. Me ajude, Lucas. Eu não quero perdê-lo. A voz de Carla se quebrou, mas Bima apenas a olhou e disse muito lentamente. Eu não posso ajudar. Não é que eu não queira, mas eu não posso. Porque pela primeira vez ele entendeu que nunca tivera essa capacidade. Só que antes havia outra pessoa que fazia isso por ele. Naquele momento, Dona Sônia explodiu. Ela se levantou de um salto, sua voz estridente. Não pode ajudar? Então peça emprestado. Onde estão seus amigos? Seus contatos? Você é um homem, não consegue cuidar da sua própria irmã? Bima cerrou os punhos. Suas unhas cravaram na palma da mão. Doía, mas não tanto, quanto o que ele estava ouvindo. Eu já liguei, ele disse. Ninguém quis emprestar. Uma frase honesta, sem disfarces, sem defesa. Dona Sônia congelou. Carla também ficou em silêncio. Não por não quererem falar, mas por não saberem mais o que dizer. Porque naquele ponto eles acabavam de perceber que o mundo não funcionava como imaginavam. Nem sempre que se precisa, se tem. Nem sempre que se pede, se recebe. Nem todo mundo arcará com seus fardos como algo natural. A funcionária se aproximou educadamente e pegou de volta a pasta de documentos sobre a mesa. Sua voz permaneceu educada, mas não havia mais pausas de espera. Lamento, mas como o senhor e a senhora não efetuaram pagamento a tempo, esta unidade está novamente disponível para venda. Uma frase leve que pareceu o último prego no caixão. Carla ficou paralisada. Dona Sônia sentou-se, fraca, na cadeira. E Bima, ele não reagiu. Apenas ficou ali, observando tudo, como se assistisse a uma peça onde pela primeira vez ele não era mais um espectador nos bastidores, mas um ator arrastado para o centro do palco sob os holofotes, sem diálogo, sem roteiro, apenas a verdade nua e crua. E foi nesse momento que ele entendeu. Perder aquele apartamento não era o fim, mas o começo. O começo da necessidade de se manter em pé com as próprias pernas, sem ninguém para apoiar, sem ninguém para prover, sem ninguém para ser paciente, apenas ele mesmo. O carro de Bima deixou o escritório de vendas quando já entardecia. A luz do sol não era mais forte, transformando-se em um tom amarelo pálido que alongava as sombras no asfalto, mas dentro do carro não havia o menor calor, apenas uma atmosfera pesada e sufocante, como se tivessem acabado de passar por uma tempestade sem preparação. E o mais assustador não era a perda do apartamento, mas o sentimento de vazio quando, pela primeira vez, eles não tinham mais em quem se apoiar. Dona Sônia estava sentada no banco de trás, os braços cruzados no peito, o rosto rígido, os olhos fixos na janela, mas sem realmente ver nada, como se sua cabeça continuasse a repassar o que acabara de acontecer. Cada palavra minha, cada olhar das pessoas ao redor,
cada momento em que ela se sentiu exposta em público. Enquanto isso, Carla estava sentada ao lado dela, as costas apoiadas na porta, os olhos inchados e vermelhos, o rímel borrado, o cabelo bagunçado de tanto chorar e mexer nele. De vez em quando, ela respirava fundo, tentando conter os soluços que não paravam. E Bima? Ele estava sentado no banco do motorista, as duas mãos no volante, mas não ligou o motor imediatamente, porque ele sabia que assim que o carro andasse, eles enfrentariam algo mais desconfortável do que o escritório de vendas. Os olhares das pessoas em seu condomínio. Anda, logo! Ainda tá parado aí? Pra quê? Dona Sônia finalmente falou. Seu tom não era alto, mas estava cheio de irritação, como se descontasse sua raiva no silêncio do filho. Bima não respondeu, apenas ligou o motor em silêncio. O carro começou a se mover lentamente. Ninguém mais falou. Foi exatamente esse silêncio que tornou tudo ainda mais pesado, porque na mente de cada um havia um fluxo de pensamentos diferente, mas ninguém queria expressá-los. Ninguém queria admitir que tudo havia mudado. O carro passou por algumas ruas familiares, lanchonetes de esquina, pedestres, o som das buzinas, tudo seguia normalmente. Mas para os três dentro do carro, o mundo parecia ter se deslocado um pouco. Não era mais o mesmo de antes. Quando o carro virou na rua que levava ao complexo de apartamentos onde moravam, Bima sentiu seu coração começar a bater mais rápido. Não por cansaço, mas porque ele sabia que assim que o carro parasse em frente ao saguão, aqueles olhares familiares apareceriam. Os vizinhos que geralmente se cumprimentavam, hoje não seriam mais os mesmos. E de fato, assim que o carro parou em frente ao prédio, um grupo de pessoas já estava reunido. Não uma multidão, mas um pequeno grupo suficiente para formar um círculo. Cada um com seu estilo. Alguns com as mãos na cintura, outros de braços cruzados, alguns segurando o celular, outros encostados em uma moto, mas todos tinham uma coisa em comum. Seus olhos estavam fixos no carro deles. A porta do carro se abriu, Dona Sônia desceu primeiro. Antes que pudesse se endireitar, uma voz familiar soou ao lado, sem o menor sussurro. Ah, Dona Sônia, acabou de chegar? Quem falou foi Dona Cida, do andar de baixo, famosa por saber de todas as fofocas do condomínio. Sua voz era sempre alta, o suficiente para ser ouvida em todo o andar. Ouvi dizer que hoje foi resolver o divórcio da sua nora. É verdade? A pergunta foi feita de forma casual, mas seu conteúdo não era nada leve. Dona Sônia ficou em silêncio por um momento. Depois rapidamente compôs uma expressão normal. Ah, coisas normais. Assuntos de família. Não há nada para ser discutido. Nada para ser discutido? Outra voz interveio. Seu Mário, do apartamento em frente, segurava um leque, os olhos semicerrados. Ouvi dizer que aquela Juliana sustentou vocês todos por 3 anos. Agora que ela foi embora, vocês devem estar em apuros, hein? A frase mal terminara e a atmosfera mudou instantaneamente. Não era mais conversa afiada, mas uma provocação afiada. Carla, que acabara de sair do carro, corou imediatamente. Ela baixou a cabeça, sem coragem de olhar para ninguém, e caminhou rapidamente para dentro do saguão, como se quisesse fugir, mas os olhares a seguiram como pequenas agulhas afiadas, perfurando cada passo seu. Dona Sônia se virou, sua voz começando a se elevar. Quem disse isso? Não falem. Besteira. O assunto da minha nora é particular. Ninguém de fora precisa se meter. Mas foi exatamente essa frase que fez algumas pessoas sorrirem discretamente. Não um sorriso largo, mas um sorriso de quem sabe das coisas. Neste condomínio inteiro, quem não sabe, Dona Cida deu de ombros. Uma conhecida minha, que trabalha no cartório, viu tudo. A Juliana bloqueou os 8 cartões na hora. A senhora e seus filhos só puderam ficar quietos. Ouvi dizer que foi uma pena. A palavra pena foi dita com ênfase. Não estava claro de quem era a pena, mas todos entenderam. Dona Sônia não aguentou mais. Sua voz ficou estridente. O que você disse? Pena de quê? Ela era minha nora. Ela tinha uma responsabilidade. Responsabilidade?
outra voz soou. Desta vez, de Dona Elsa, que geralmente era quieta, mas sempre direta. Responsabilidade de sustentar toda a família do sogro por 3 anos, ou responsabilidade de entregar todo o seu dinheiro para sogra fazer compras? Tente responder, senhora. Se fosse sua própria filha, a senhora aceitaria? A pergunta foi um golpe certeiro, sem rodeios, sem disfarces. Dona Sônia ficou paralisada, incapaz de responder, porque pela primeira vez alguém a colocou na posição oposta. Bima, que acabara de sair do carro, viu a cena à sua frente com uma mistura de vergonha e angústia. Ele queria dizer algo, queria explicar, queria parar toda aquela fofoca. Mas quando abriu a boca, percebeu que não tinha nada a dizer, porque o que eles estavam falando era verdade. Já chega, entre. Um senhor mais velho interveio, sua voz mais calma. Problemas de família se resolvem em casa. Falar sobre isso aqui fora também não é bom. Mas, embora suas palavras parecessem querer acalmar a situação, o olhar de todos não mudou. Eles continuaram a observar cada passo dos 3 enquanto entravam no prédio, como se assistissem a um drama que já tinham ouvido, já tinham previsto e agora testemunhavam com os próprios olhos. A porta do elevador se fechou. O espaço apertado ficou em silêncio, apenas o zumbido do motor. Lita estava em um canto, o rosto virado para a parede. Dona Sônia estava de pé, ereta, mas com os punhos cerrados. Bima estava no meio, olhando para o painel de números dos andares mudando um por um. Devagar, mas com certeza. E naquele momento ele percebeu. O que aconteceu no escritório de vendas não foi o fim, foi apenas o começo. Porque perder dinheiro talvez pudesse ser recuperado. Mas perder a dignidade não era fácil de reconquistar. A porta do elevador se abriu no 3º andar. O som de ding foi muito baixo, mas suficiente para fazer os 3 se assustarem um pouco. Como se não fosse apenas um indicador de andar, mas um sinal de que eles haviam acabado de entrar oficialmente em um espaço familiar, mas não mais pacífico como antes. E assim que a porta se abriu, o longo corredor com luzes amarelas e fracas apareceu, junto com ele os olhares que esperavam, quem sabe há quanto tempo, não precisava adivinhar. Eles sabiam que a notícia havia chegado antes deles. Dona Cida, seu Mário, Dona Elsa, as pessoas que estavam lá embaixo agora apareceram no corredor. Como se, havendo uma história interessante o suficiente, a distância entre os andares não fosse mais um obstáculo. E o que tornava tudo desconfortável não era a presença deles, mas a maneira como estavam parados. Sem se aglomerar, sem fazer barulho, apenas olhando em silêncio. Foi exatamente esse silêncio que tornou tudo muito mais pesado. Dona Sônia saiu primeiro, tentando manter as costas retas, o rosto normal, como se nada tivesse acontecido. Mas seus passos não eram mais tão firmes quanto antes. Cada passo era um pouco mais lento, como se uma força invisível a estivesse segurando. Lita caminhava atrás dela, a cabeça tão baixa que mal via o caminho. As 2 mãos apertavam a barra da blusa, e Bima caminhava por último, seus olhos varrendo brevemente cada pessoa. E depois desviando rapidamente, porque ele não suportava encarar aqueles olhares. Já voltaram? A voz de seu Mário soou, não alta, mas clara, o suficiente para ser ouvida em todo o corredor. Já ouvimos toda a história lá de baixo. Ninguém respondeu. Não porque não tivessem ouvido, mas porque não sabiam o que responder. Aquela Juliana é boa mesmo, hein? Dona Cida interveio, seu tom meio elogioso, meio sarcástico. Um bloqueio só e 8 cartões foram pelos ares. Dona Sônia não esperava por essa, não é? Dona Sônia parou, virou-se. Seus olhos não conseguiam mais manter a calma. Vocês já falaram o suficiente? Sua voz estava rouca, mas ainda tentava se impor. Meus assuntos domésticos não precisam da intromissão de estranhos. Dona Elsa, encostada na parede, olhou para ela por um momento e depois disse, lentamente, mas com firmeza. A senhora diz que não nos metemos nos seus assuntos domésticos, mas lá embaixo a senhora disse que a Juliana era uma ingrata. Nós não aguentamos ouvir isso. Uma frase não alta, mas firme.
O corredor ficou em silêncio por um momento. Lita puxou suavemente o braço da mãe. Mãe, deixa pra lá. Mas Dona Sônia a afastou, como se sua raiva tivesse chegado ao limite. Se não é ingratidão, então o que é? Ela se casou com meu filho, comeu e morou na minha casa por 3 anos. Agora ela corta todos os nossos meios de vida. Se isso não é ingratidão, qual é o nome? Desta vez, ninguém riu, ninguém interrompeu. Havia apenas um silêncio muito claro. Então seu Mário deu um passo à frente, apoiando-se no cabo de uma vassoura e olhou diretamente para Dona Sônia. Dona Sônia, vou lhe perguntar honestamente. Durante esses 3 anos, o que ela comeu que era seu? Uma pergunta muito simples, mas que deixou Dona Sônia sem palavras. A casa que a senhora ocupa está em nome de quem? O carro que a senhora usa é dinheiro de quem? As despesas mensais. Quem paga? A cada pergunta, a voz de seu Mário não se elevava, mas cada palavra era colocada com tanta firmeza que não dava chance de quem ouvia escapar. Dona Sônia abriu a boca, mas não conseguiu falar. Lita estava ao lado dela com o rosto pálido. E Bima, ele estava lá, desta vez não desviando o olhar, mas olhando diretamente, como se esperasse uma resposta de sua própria mãe. Mas a resposta não veio. E naquele exato momento, outra voz soou do final do corredor, não alta, mas o suficiente para fazer todos se virarem. Deixem que eu explico. Todos se viraram simultaneamente para a fonte da voz. Uma mulher de meia idade estava lá. Sua postura era ereta, vestia uma blusa simples, o cabelo preso em um coque arrumado, o olhar calmo. Minha mãe não precisava de apresentações, apenas ao vê-la, todos entenderam. A atmosfera mudou instantaneamente. Não era mais fofoca, mas expectativa. Ela se aproximou, lenta, mas firmemente, sem pressa, como se tivesse se preparado para este encontro há muito tempo. E quando ficou cara a cara com Dona Sônia, ela não levantou a voz, não demonstrou raiva. Apenas olhou diretamente e disse: a senhora perguntou se minha filha não sabe ser grata, correto? Sua voz era suave, mas clara. Dona Sônia congelou. Não respondeu imediatamente. Minha mãe não esperou. Ela continuou. Nestes 3 anos, quanto dinheiro minha filha deu para sua família? A senhora ainda se lembra? Se não se lembra, deixe-me refrescar sua memória. O total foi de R$ 1.883.000. O número foi dito sem pausas, mas foi o suficiente para silenciar todo o corredor. Desse valor, a senhora usou mais de R$ 600.000, sua filha mais de R$ 400.000 e seu filho mais de R$ 500.000 para cobrir prejuízos de negócios. Foi minha filha quem arcou com tudo. Cada frase era como uma martelada, batendo na verdade inegável. A senhora diz que minha filha comeu na sua casa. Então eu pergunto, o dinheiro para comida, quem pagou? Ninguém respondeu, ninguém ousou. A senhora diz que minha filha não sabe ser grata. Então eu pergunto, qual foi o seu mérito nisso? A sala ficou tão silenciosa que o som do ventilador de teto girando lentamente podia ser ouvido. Dona Sônia deu um passo para trás. Não por medo, mas por não ter forças para ficar de pé. Lita, que estava atrás dela, começou a chorar novamente. Bima apenas ficou parado, em silêncio, sem reagir, mas seu olhar havia mudado. Minha mãe não parou. Ela olhou ao redor e disse com a voz ainda monótona: eu não vim aqui para brigar. Vim apenas para dizer uma coisa. Minha filha não deve nada à sua família. Pelo contrário, é a sua família que deve à minha filha. Ninguém falou, ninguém contestou, porque todos os números estavam expostos, claros e irrefutáveis. Ela se virou para Bima. Seu olhar não era de raiva, apenas de decepção. Lucas, você é um homem. Se quer se manter de pé, faça-o por conta própria. Não deixe uma mulher te sustentar para depois virar as costas e culpá-la. Bima abaixou a cabeça sem falar, porque desta vez ele não tinha nada a dizer. Minha mãe se virou para ir embora, sem esperar mais, sem olhar para trás. E quando ela deixou o corredor, ninguém a deteve, ninguém perguntou mais nada. Porque tudo que precisava ser dito já havia sido dito. O que restava era apenas o silêncio e 3 pessoas paradas ali, sem mais nada para usar como defesa. O corredor
Após a partida de minha mãe, ainda mantinha a mesma atmosfera pesada, como se tivesse acabado de ser atravessado por um vento frio. Não houve confusão, nem empurrões, mas foi o suficiente para que todos ali sentissem claramente que algo acabara de ser exposto. Não com xingamentos ou debates, mas com números e a verdade. E foi exatamente por isso que o impacto se tornou ainda mais inegável, insuportável, só podendo ser aceito em silêncio. Dona Sônia estava lá, seus ombros não mais eretos como no início, seus olhos não mais encaravam ninguém, mas estavam fixos no chão, como se os padrões do piso, sob seus pés, tivessem se tornado subitamente mais interessantes do que os olhares das pessoas ao seu redor. Lita estava encostada na parede, os braços cruzados, como se tentasse impedir o corpo de tremer. E Bhima, ele ainda estava no meio, mas desta vez não mais como mediador, mas como alguém que foi arrancado de todas as posições intermediárias familiares, forçado a enfrentar a realidade sozinho. Ninguém mais falou, ninguém queria perguntar, porque o drama que acabara de acontecer já era mais do que suficiente. Mas o silêncio não durou muito. Exatamente quando as pessoas começaram a se dispersar, o toque de um celular soou. Não era alto, mas no silêncio, seu som se tornou tão claro que todos se viraram por reflexo. Era o celular de Bhima. Ele olhou para a tela. Número desconhecido. Hesitou por um momento e depois atendeu. Alô? Sua voz estava rouca. Do outro lado da linha, a voz de uma mulher soava doce, mas um pouco apressada. Lucas, sou eu, a Larissa. Ao ouvir aquele nome, Lita levantou a cabeça imediatamente. Seus olhos brilharam com algo estranho. Não era alegria nem surpresa, mas uma espécie de alerta. Enquanto isso, Dona Sônia franziu a testa ligeiramente, tentando se lembrar daquele nome. Bhima virou-se um pouco, baixando a voz. Sim, o que foi? Lucas, onde você está? A voz da mulher do outro lado soou mais rápida. Liguei várias vezes, você não atendeu. O que foi? Bhima olhou ao redor e sussurrou. Estou em casa. Se precisar de algo, é só dizer. O outro lado da linha ficou em silêncio por um momento. E então a voz da mulher baixou. Lucas, é sobre aquele dinheiro. Ao ouvir a palavra dinheiro, os olhos de Lita se fixaram no irmão. Enquanto isso, Dona Sônia também se virou bruscamente, como se seu instinto sentisse que algo estava errado. Que dinheiro? Perguntou Bhima. Mas sua voz não era mais tão confiante quanto antes. Aquele dinheiro que você me transferiu. Agora minha família está perguntando sobre ele. A frase mal terminara, mas foi o suficiente para congelar a atmosfera. Lita deu um passo à frente, sua voz pressionando. Lucas, com quem você está falando? Bhima se assustou, tentando esconder o celular, mas já era tarde. Porque a frase seguinte do outro lado da linha soou muito clara. Você disse que já estava divorciado, que o dinheiro era seu. Como é que agora? Larissa, fale baixo! Bhima cortou. Sua voz estava em pânico, mas o leite já estava derramado. Dona Sônia caminhou diretamente em sua direção e arrancou o celular de sua mão. Quem é essa? Sua voz se elevou. Quem é você? O outro lado da linha ficou em silêncio por um momento. Então, a voz da mulher também mudou. Não mais doce, mas cautelosa. Eu sou uma amiga do Lucas. Que tipo de amiga usa o dinheiro dele? Repreendeu Dona Sônia. Explique-se. Agora, Bhima rapidamente pegou o celular de volta. Mãe, já chega. Ele desligou a chamada, não dando chance para outra parte falar mais. Mas o que precisava ser ouvido, já fora ouvido. Ninguém mais perguntou. Não era preciso. Porque todos já haviam entendido. Havia uma história que eles não conheciam. Lita olhou para o irmão, os olhos arregalados. Que dinheiro, Lucas? Transferiu? Dinheiro para quem? Sua voz tremia. Não de curiosidade, mas de medo. Bhima não respondeu imediatamente. Ele olhou para o chão, como se procurasse uma resposta que ele mesmo não queria dar. Responde, Lucas, gritou Lita. De onde você tirou dinheiro para transferir para outra pessoa? Dona Sônia também o encarou, os olhos afiados. Explique para sua mãe o que está acontecendo. Não havia mais como escapar.
Bima suspirou profundamente e disse: era o dinheiro da Juliana. 3 palavras leves que pareceram um raio. O quê? Dona Sônia quase gritou. O dinheiro dela você deu para outra pessoa? Lita deu um passo para trás. Seu olhar mudou de choque para horror. Lucas, você enlouqueceu? Bima fechou os olhos por um momento e depois os abriu. Não foi só uma vez. Foram várias. Sua voz baixou. Cada transferência de algumas dezenas de milhares. O total foi quase 100 mil. A sala pareceu ter o ar sugado. Ninguém respirava, ninguém falava, porque a informação era chocante demais. Dona Sônia ficou rígida, a boca aberta, mas sem som. Então, de repente, ela levantou a mão. Plaf! Um tapa forte atingiu a bochecha de Bima. Bima não se esquivou, não reagiu, apenas recebeu. O que você fez? A voz de sua mãe se quebrou. Aquele dinheiro era para a família. Por que você o deu para uma estranha? Bima não olhou para a mãe. Apenas disse: não era dinheiro da família. Era dinheiro da Juliana. Uma frase repetida. Mas desta vez, ninguém contestou, porque eles acabavam de ouvi-la de sua própria boca. Lita balançou a cabeça, as lágrimas caindo novamente. Lucas, você usou o dinheiro da Ju para bancar outra mulher. O que você estava pensando? Bima não respondeu, porque ele mesmo não sabia. Ele só sabia que na época sentia que podia, porque o dinheiro estava sempre disponível. Bastava pedir, bastava passar o cartão, bastava depois a gente ver. Mas agora não havia mais nada. E o mais assustador não era ser descoberto, mas a consciência de que tudo o que ele havia feito agora voltava para assombrá-lo. Um por um, sem faltar. Nada, sem sobrar nada. Dona Sônia recuou e sentou-se na cadeira, as mãos trêmulas. Meu Deus, que tipo de filho eu criei? Mas desta vez ninguém a confortou, ninguém disse: calma, mãe. Porque todos sabiam que aquela pergunta tinha uma resposta. Só que, durante todo esse tempo, ninguém quis dizer. Lá, o corredor voltou a ficar em silêncio, mas não mais um silêncio pesado. Era o silêncio de algo que se quebrou. Quebrou em 1000 pedaços e nunca mais poderia ser consertado. A atmosfera no corredor após o tapa não era mais apenas tensa. Tornou-se fria e densa. Como se todas as coisas não ditas nos últimos 3 anos tivessem sido subitamente arrastadas para a superfície ao mesmo tempo, sem ordem, sem preparação e sem poderem ser retiradas, deixando todos ali presos em um vazio constrangedor, onde não sabiam o que dizer ou por quanto tempo ficar em silêncio. Bima ainda estava no mesmo lugar. Seu rosto estava um pouco vermelho da marca do tapa, mas ele não o tocou, nem se virou. Apenas ficou ali, como alguém que acabara de acordar de um sonho muito longo. E ao despertar, descobriu que nada ao seu redor era mais familiar. Enquanto isso, Dona Sônia estava sentada, desanimada, em uma cadeira de plástico no canto do corredor. As 2 mãos apoiavam a cabeça. Seu cabelo, antes arrumado, agora estava bagunçado. Algumas mechas caíam sobre parte do rosto, mas o mais notável não era sua aparência, mas sua postura. Uma postura que não mais mostrava domínio ou controle, mas apenas a exaustão de alguém que acabara de ser destronado de uma posição que considerava mais sólida. Lita estava ao lado dela, não mais chorando histericamente, mas as lágrimas continuavam a escorrer sem que ela percebesse. Porque há momentos em que uma pessoa não sente mais as próprias lágrimas, apenas sabe que seu coração está cada vez mais vazio. Os vizinhos ainda não haviam se dispersado completamente. Eles estavam espalhados pelo corredor. Ninguém falava alto, mas seus olhos ainda estavam fixos nos 3, como se o drama ainda não tivesse acabado, e de fato não tinha. Porque exatamente quando a atmosfera começava a se acalmar, outra voz foi ouvida. O som de saltos altos vindo do final do corredor. Claro, regular, nem apressado, nem lento. Todos se viraram. Uma mulher apareceu. Sua silhueta era esbelta. Usava um vestido justo, cabelo em cachos, a maquiagem forte, o olhar um pouco arrogante, como se fosse um hábito, e quando ela parou alguns passos deles,
A tensão voltou. Lita foi a primeira a reconhecê-la. Quem é você? Sua voz estava rouca, mas ainda tentava manter a calma. A mulher não respondeu imediatamente. Ela olhou ao redor. Seus olhos se detiveram mais tempo em Bhima. E só então ela disse com uma voz suave, mas que implicava irritação. Seu telefone não atendia. Tive que vir até aqui. Essa única frase foi suficiente. Dona Sônia levantou a cabeça, os olhos afiados. Você é a Larissa. A garota ficou um pouco surpresa e depois assentiu. Sim, sem negar, sem se esquivar. Essa única palavra foi suficiente para conectar todos os eventos em uma linha reta e clara. Não mais uma suposição, mas a verdade diante dos olhos. Lita olhou para Bhima, depois para Larissa e de volta para Bhima. Sua expressão mudou lentamente, de confusa para compreensiva e de compreensiva para amarga. Então, é você? Sua voz enfraqueceu. A pessoa que recebeu as transferências de dinheiro do Lucas. Ninguém respondeu, mas o silêncio daquele momento foi mais claro do que qualquer resposta. Larissa franziu a testa, olhando ao redor. Talvez não esperasse ficar presa em uma situação como aquela. Ela se virou para Bhima, sua voz baixou. Lucas, o que está acontecendo? Você disse que já estava divorciado e que eles... Ela não terminou de falar, mas Dona Sônia já estava de pé. Não rápido, mas com firmeza. Ela se aproximou, ficou cara a cara com Larissa, avaliando da cabeça aos pés, e então perguntou: Você sabe de quem era o dinheiro que você usou? Larissa ficou um pouco atônita, mas rapidamente se recompôs. Do Lucas. Uma resposta curta e clara. Mas foi exatamente por isso que alguns vizinhos que ainda estavam lá trocaram olhares. Porque eles tinham acabado de ouvir a história anterior. E essa resposta não se encaixava. O dinheiro dele? Dona Sônia sorriu cinicamente. Você tem certeza? Larissa franziu a testa. O que a senhora quer dizer? Dona Sônia não respondeu, mas se virou para Bhima. Você explica para ela de onde veio aquele dinheiro? Bhima ficou parado, em silêncio. Não porque não soubesse, mas porque não queria. Era dinheiro da Juliana, ele finalmente disse. Sua voz era muito baixa, mas o suficiente para que Larissa ouvisse. A garota ficou em silêncio por alguns segundos, como se não entendesse. Dinheiro de quem? Da Juliana, repetiu Bhima. Larissa deu um passo para trás, como se tivesse sido empurrada suavemente. Não, por uma mão, mas pela verdade. Você disse que já estava divorciado. Sua voz começou a tremer. Você disse que o dinheiro era seu. Eu já estava divorciado, disse Bhima, mas o dinheiro era dela. Eu só peguei para usar. Uma explicação muito leve, mas que soou muito pesada. Lita riu amargamente. Pegou para usar? Você fala como se o dinheiro fosse seu. Você pegou o dinheiro da sua esposa para bancar outra mulher. Larissa se virou para Bhima, seu olhar completamente mudado. Não mais suave, não mais confiante, mas algo muito frio. É verdade? Ela perguntou. Não alto, mas cortante. Bhima não respondeu, mas seu silêncio foi suficiente. Larissa respirou fundo e, depois sorriu. Um sorriso muito sutil e sem felicidade. Você é incrível, Lucas. Usando o dinheiro de outra pessoa para dizer que ama uma terceira. Eu até cheguei a pensar. Ela parou, engolindo o resto da frase e depois balançou a cabeça. Deixa pra lá. Não precisa mais ser discutido. Ela se virou, não olhou para mais ninguém e foi embora. O som de seus saltos altos soou novamente, mas desta vez não mais regular, mais rápido, mais apressado, como se quisesse deixar aquele lugar o mais rápido possível. O corredor ficou em silêncio novamente. Mas desta vez não havia mais nada a ser discutido, porque tudo já estava claro. O som dos saltos altos de Larissa foi diminuindo lentamente e depois desapareceu no final do corredor. Mas seu eco ainda permaneceu, não no ar, mas na mente de cada pessoa que estava ali. Porque aquele som não era apenas o rastro dos passos de alguém indo embora, mas o som de encerramento de uma escolha, de um relacionamento, de uma confiança que alguns minutos atrás ainda parecia real. Bhima ainda estava na mesma posição,
Seus olhos seguiram a direção da partida de Larissa, mas seu olhar não mais continha esperança ou desejo de detê-la. Havia apenas um vazio muito claro, como uma pessoa que acabou de perder algo cujo valor só foi percebido depois que desapareceu. Enquanto isso, Dona Sônia estava ao lado dele, seu olhar se movendo de Larissa para Bima e de Bima para o espaço vazio à sua frente, como se estivesse tentando remontar os pedaços de informação em um quadro completo, mas quanto mais montava, mais errado e estranho parecia. E Lita? Ela estava encostada na parede, não mais chorando, mas seu rosto estava cada vez mais pálido, como se suas lágrimas tivessem acabado, deixando apenas uma sensação de frio. Ninguém falou, não porque não houvesse nada a dizer, mas porque muitas coisas haviam acontecido recentemente e eles não sabiam por onde começar. Os vizinhos agora se dispersaram de vez, não porque o drama havia acabado, mas porque a história havia chegado a um ponto em que não precisava mais ser vista de perto, bastava lembrar. E em seus olhares ao partirem não havia mais curiosidade, mas uma mistura de compreensão e o desejo de manter distância. As portas dos apartamentos se fecharam uma a uma. O corredor ficou mais silencioso, mas a solidão não aliviou a atmosfera. Pelo contrário, tornou ainda mais claro o isolamento das 3 pessoas que restaram. Dona Sônia foi a primeira a falar, mas sua voz não era mais alta como antes, mas rouca e profunda. Lucas, uma palavra, mas inacabada. Bima não se virou, nem respondeu. Ele ainda estava lá, como se, ao se virar, tivesse que enfrentar tudo o que acabara de acontecer. E no momento ele não estava pronto. Olhe para mim, continuou Dona Sônia. Desta vez, sua voz tremeu um pouco. Bima fechou os olhos por um momento, depois os abriu e se virou para encarar a mãe. Seus olhos não mais desviavam, mas também não eram mais calorosos. O que a senhora quer perguntar? Ele disse. Sua voz monótona, sem emoção. Seu relacionamento com aquela garota, Dona Sônia falou lentamente, como se cada palavra tivesse que ser escolhida. Desde quando? Uma pergunta não alta, mas pesada. Bima não respondeu imediatamente. Ele olhou para o chão e disse: 2 meses. Apenas 2 palavras, mas suficientes para esclarecer muitas coisas. Lita riu, uma risada muito baixa, mas cheia de amargura. 2 meses. Então, naquela época, você ainda morava com a Ju, ainda usava o dinheiro dela para bancar outra mulher. Ninguém contestou, ninguém corrigiu, porque a frase já era clara o suficiente. Dona Sônia sentou-se na cadeira, as 2 mãos segurando a cabeça. Meu Deus, esta família está destruída. Mas desta vez, ninguém se aproximou para confortá-la. Ninguém disse, calma, mãe, porque eles mesmos não conseguiam ficar calmos. Bima ficou parado. E então, de repente, ele se virou e caminhou em direção à saída do corredor. Onde você vai? Dona Sônia levantou a cabeça. Sair? Ele respondeu brevemente, sem parar. Fazer o quê? Onde você vai? A esta hora. A voz de sua mãe começou a entrar em pânico. Bima parou por um momento, sem se virar, e apenas disse, preciso pensar. Então, ele foi embora, sem esperar, sem olhar para trás. A porta de emergência no final do corredor se fechou atrás dele. Um som de claque baixo, mas firme. Lá dentro, restavam apenas 2 mulheres. Uma mãe e uma filha, sentadas no meio de um espaço que antes era sempre barulhento com conversas. O som da TV, o som da vida. Mas agora havia apenas um longo silêncio. Lita olhou para a mãe e disse em voz baixa, Mãe, nós erramos. Não é? Sim, uma pergunta muito pequena, mas era a pergunta que por 3 anos ninguém havia feito. Dona Sônia não respondeu imediatamente. Ela ainda cobriu o rosto, sentada ali por um longo tempo, e só então suspirou, lenta e pesadamente. Eu não sei mais. Pela primeira vez, ela disse não sei. Não culpando-a, não culpando os outros, mas simplesmente não sei. Lá fora, Bima descia as escadas de emergência, sem usar o elevador, porque não queria estar num espaço fechado, não queria ver seu próprio reflexo no espelho, não queria ficar encurralado em um lugar do qual não pudesse escapar. Cada degrau que ele descia parecia lento, mas certo. Cada passo parecia acompanhado por um pensamento, uma lembrança, uma frase.
tudo misturado, mas muito claro. Ele se lembrou das vezes em que Juliana lhe deu o cartão, das vezes em que Juliana disse, pode usar, das vezes em que Juliana nunca perguntou, nunca verificou, nunca suspeitou, e ele se acostumou com tudo isso. Acostumou-se a ponto de achar normal, a ponto de achar que era seu direito. Até hoje, quando tudo foi cortado, só então ele entendeu. Não era porque ele tinha, mas porque Juliana lhe dava. Ao chegar ao portão, já estava completamente escuro. As luzes da rua estavam acesas, sua luz amarela atingindo o asfalto. Bima ficou ali, sem continuar, sem voltar, apenas parado, olhando o trânsito. As pessoas iam e vinham, todas com seus próprios destinos, enquanto ele, pela primeira vez, não sabia onde estava. Seu celular vibrou. Ele olhou para baixo. Não era Juliana, não era Larissa, mas uma notificação do banco. Contas vencidas, 2 contas, um cartão de crédito, um empréstimo pessoal. O valor não era grande, mas o suficiente para fazê-lo perceber que ainda não tinha acabado. Era apenas o começo. Um começo sem ninguém para apoiá-lo, sem ninguém para arcar com os custos, sem nada a esperar. Apenas ele e tudo o que ele havia feito. Bima ficou sob a luz da rua por muito tempo, tanto que ele mesmo não se lembrava de quantos minutos ou horas haviam passado. Ele só sabia que o fluxo de tráfego à sua frente continuava. As pessoas iam e vinham, enquanto ele apenas ficava em silêncio, como uma sombra esquecida no meio da agitação. E o que o deixava desconfortável não era o frio da noite, mas o sentimento de vazio dentro de si. Um vazio que antes era sempre preenchido por coisas tão comuns. Uma mulher que sempre estava ao seu lado, uma carteira que estava sempre cheia e uma casa que sempre oferecia comida quente. Agora tudo isso havia desaparecido, não porque foi tirado, mas porque ele mesmo não cuidou. O celular em sua mão vibrou novamente. Desta vez, não uma notificação do banco, mas uma ligação do escritório. Ele olhou para a tela por alguns segundos e atendeu. Sua voz ainda estava pesada e cansada. Alô? Alô, Bima? A voz de seu chefe de departamento soou, não alta, mas claramente havia um problema. Amanhã de manhã me encontre na minha sala. Sim, Bima franziu a testa. Aconteceu alguma coisa, senhor? É sobre o seu trabalho. Houve um momento de silêncio, e então a voz do outro lado baixou. Ultimamente você tem chegado atrasado com frequência. As metas não foram atingidas. Muitas reclamações de clientes. A empresa já te advertiu algumas vezes. Amanhã conversaremos sobre os detalhes. A ligação terminou, curta, mas direta. Bima abaixou o celular, olhando para a tela que se apagava. Em sua cabeça não havia mais pânico, mas algo muito claro: consequências. Não apenas uma, mas uma série que veio de uma vez. Sem lhe dar tempo para se adaptar, sem lhe dar a chance de adiar, porque tudo que ele havia ignorado, tudo que havia procrastinado, agora voltava para cobrar. Lô um por um. Ele se sentou na calçada em frente ao portão do condomínio, as 2 mãos entrelaçadas, a cabeça baixa. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, ele não pensou em sua mãe, não pensou em sua irmã, não pensou em quem estava certo e quem estava errado. Ele pensou em apenas uma pessoa, Juliana. Não como a esposa que ele teve, mas como a mulher que esteve ao seu lado por 3 anos. Ele se lembrou das noites em que Juliana ficava em frente ao laptop, terminando o trabalho até tarde, enquanto ele estava deitado no sofá, jogando no celular. Ele se lembrou das vezes em que Juliana transferia dinheiro secretamente, sem perguntar, apenas dizendo, pode usar. Ele se lembrou das vezes em que Juliana queria dizer algo, mas ao ver sua mãe, ao ver a atmosfera da casa, ela desistia e escolhia o silêncio. E foi esse silêncio que o fez pensar que Juliana aceitava, que não havia problemas, que tudo estava bem. Mas na verdade não estava. Juliana apenas não falou.
até que finalmente ela não falou mais. Ele levantou a cabeça, olhando para o céu noturno escuro, sem estrelas. Havia apenas o brilho fraco das luzes da cidade, e ele de repente percebeu algo em que nunca havia pensado antes. Há coisas que, enquanto estão em suas mãos, parecem comuns. Mas quando se perdem, só então se percebe que não eram coisas comuns, mas uma sorte. Ele se levantou, não voltou imediatamente, mas saiu do portão e entrou em uma pequena lanchonete na beira da estrada. Pediu um copo de chá gelado sem açúcar, sentou-se em uma cadeira de plástico baixa, cercado por trabalhadores que acabavam de voltar para casa. Conversas simples, risadas, reclamações sobre o trabalho, dinheiro e a vida. Tudo parecia tão real, tão pé no chão, e foram exatamente essas coisas que o fizeram se sentir deslocado, porque antes ele nunca precisou pensar nessas coisas, não porque ele não vivesse nesse mundo, mas porque havia outra pessoa que arcava com essa parte por ele. O chá gelado foi servido. Ele bebeu um gole. A água fria desceu por sua garganta, mas não conseguiu esfriar a secura em seu coração. Naquele exato momento, seu celular vibrou novamente. Desta vez, uma mensagem de um número familiar. Juliana. Ele olhou para a tela, não a abriu imediatamente, apenas ficou olhando por um momento e depois a tocou. Bima. Não havia mais Lucas. Não havia mais um chamado íntimo. Já enviei o resumo das despesas dos últimos 3 anos para o seu e-mail. Se você achar necessário, podemos nos encontrar mais uma vez para resolver tudo com clareza. Não para discutir, mas para encerrar corretamente. A mensagem não era longa, sem emoção, sem culpa, sem sarcasmo. Mas foi exatamente por isso que a mensagem pareceu tão cortante. Ele a leu 2, 3 vezes e depois bloqueou a tela, sem responder imediatamente. Não porque não quisesse, mas porque não sabia o que responder. Porque ele entendia que não era uma chance de voltar, mas uma chance de enfrentar. Ele ficou ali por mais um tempo, depois se levantou, pagou e voltou para casa. Desta vez, seus passos não eram mais tão lentos quanto na descida. Eram mais firmes. Não porque já tivesse encontrado uma solução, mas porque sabia que não podia ficar parado para sempre. Não podia esperar que tudo se resolvesse sozinho. Não podia se esconder no silêncio para sempre. Ele entrou no elevador, olhou para o espelho. Pela primeira vez, ele não se esquivou, mas olhou diretamente. Olhou para um homem que ele mesmo não tinha certeza se gostava ou não. A porta do elevador se abriu. Ele saiu. O corredor era o mesmo, mas não havia mais ninguém. Não havia mais olhares, apenas silêncio. Ele abriu a porta, entrou. Dona Sônia estava sentada no sofá, Lita ao lado dela. Ambas o olharam, ninguém falou. Bima fechou a porta, ficou parado por um momento e depois disse: Eu vou encontrar a Juliana. Sua voz não era alta, mas era clara. Dona Sônia ficou atônita. Encontrá-la para quê? Que mais há para resolver? Bima olhou para a mãe. Desta vez, seus olhos não desviaram para encerrar. Não para pedir, não para pegar de volta, mas para encerrar. Lita olhou para o irmão, sem falar. Mas em seus olhos, pela primeira vez, não havia mais exigências, apenas exaustão. Dona Sônia ia dizer algo, mas depois desistiu, porque ela também entendeu que havia coisas que não podiam mais ser adiadas. Na manhã seguinte, quando a cidade ainda não estava totalmente acordada, as ruas ainda estavam vazias e a luz do sol mal tocava os telhados das casas. Bima já havia saído do apartamento bem cedo, não porque estivesse acostumado a acordar cedo, mas porque sabia que se ficasse mais tempo, ouvisse mais uma frase ou visse mais um olhar naquela casa, ele voltaria a hesitar. E desta vez ele não queria mais hesitar. Porque há coisas que, se não forem feitas enquanto a mente está clara, é muito fácil voltar a se enredar no mesmo ciclo. Ele estava em frente à cafeteria, cujo endereço Juliana havia enviado na noite anterior. Uma pequena cafeteria na esquina, não luxuosa, não movimentada, mas limpa e tranquila. O tipo de lugar que ele raramente notava antes, porque seus encontros geralmente não precisavam de tranquilidade. E conversas importantes ele geralmente evitava. Hoje era diferente. Ele entrou, escolheu uma mesa perto da janela,
sentou-se e pediu um café preto sem açúcar, sem gelo. Enquanto esperava, ele olhou para fora. As ruas começavam a ficar movimentadas. Os veículos aumentavam, o som da cidade ficava mais claro, mas seu coração, ao contrário, estava cada vez mais calmo. Como se tudo se concentrasse em um único ponto. Um encontro que ele sabia que não seria como nenhum outro antes. Juliana chegou, nem mais cedo, nem mais tarde. Pontualmente, ela entrou. A luz de trás fazia sua sombra se alongar no chão. Ainda com o mesmo jeito de andar, as costas retas, os passos regulares. Mas havia uma coisa diferente. Não havia mais pressa, não havia mais hesitação, não havia mais a sensação de ter que estar em alerta, como quando ainda estava no casamento. Ela viu Bhima, não se surpreendeu, apenas acenou levemente com a cabeça. Aproximou-se e sentou-se à sua frente. Você chegou mais cedo, ela disse. Sua voz era normal, nem distante, nem íntima. Sim, respondeu Bhima. Não sabia mais o que dizer. O garçom veio com os pedidos. Café preto para ele, chá quente para Juliana. Ninguém tocou imediatamente. Apenas olharam. Não um para o outro, mas para o espaço vazio entre eles. O lugar onde antes havia muitas coisas, palavras, discussões, silêncio, paciência. Mas agora estava vazio. Juliana foi a primeira a falar, sem rodeios. Você já leu o resumo que eu enviei? Bhima sentiu. Já. Algum comentário? Ele balançou a cabeça. Não. Uma resposta curta, mas honesta, porque ele sabia que os números não estavam errados, não precisavam ser discutidos, não podiam ser alterados e não havia mais motivo para negar. Juliana assentiu levemente. Ótimo, então. Ela tirou uma pilha de papéis da bolsa, colocou-os sobre a mesa. Esta é a cópia impressa, completa com detalhes, datas e descrições. Você pode ficar com uma... Bhima olhou para a pilha de papéis, não a pegou imediatamente, como se estivesse revendo 3 anos de sua vida em forma de números. Eu não estou pedindo para você pagar agora, continuou Juliana. Sua voz ainda monótona. Mas preciso que você assine isso como um reconhecimento, para que tudo fique claro. Não havia palavras de exigência ou força, apenas para que fique claro. Bhima respirou fundo e pegou a caneta. Ele assinou sem perguntar, sem negociar, sem adiar. Ao pousar a caneta, ele sabia que não era apenas uma assinatura em um papel, mas uma assinatura de consentimento. Aceitando o que ele havia feito, aceitando as consequências e aceitando que não havia caminho de volta. Ele empurrou o papel em direção a Juliana. Juliana o verificou, assentiu e o guardou. Não disse obrigada, porque não era necessário. Silêncio novamente. Mas, desta vez não era pesado, apenas vazio. Bhima olhou por um momento e disse, eu peço desculpas. 3 palavras, sem floreios, mas pela primeira vez ele as disse. Juliana não se surpreendeu, nem reagiu imediatamente. Ela bebeu um gole de seu chá e o pousou de volta. Você pede desculpas? Pelo quê? Uma pergunta leve, mas não fácil de responder. Bhima baixou a cabeça, pensou e disse, por ter considerado tudo o que você fez como algo normal, por não te proteger e por usar seu dinheiro com outra pessoa. A cada frase dita, ele se sentiu um pouco mais leve, mas também um pouco mais consciente. Juliana ouviu sem interromper, sem assentir. Apenas ouviu e depois disse, você sabe que o que eu precisava não era um pedido de desculpas. Bhima levantou a cabeça. Então, o quê? Compreensão, respondeu Juliana. Basta que você entenda. Não para ser perdoado, não para voltar, apenas para entender. Bhima sentiu. Eu entendo agora. Uma frase, mas desta vez não era por educação. Era sincero. Juliana olhou. Seus olhos não mais frios, mas também não calorosos. Apenas normais. Então já é o suficiente, ela disse e se levantou. Sem esperar, sem prolongar. Terminamos aqui. Não uma pergunta, mas uma conclusão. Bhima se levantou também, sem detê-la, sem implorar, apenas dizendo sim. Juliana pegou sua bolsa, caminhou até a porta. A luz de fora a atingiu. Ela saiu sem olhar para trás. E desta vez, Bhima não a observou por muito tempo.
Apenas ficou parado por um momento. Depois sentou-se novamente, olhando para sua xícara de café já fria. Ele a levantou, bebeu um gole, amargo, mas que o despertava. Após o encontro na cafeteria naquele dia, tudo não terminou com um grande drama ou outras surpresas. Tudo foi encerrado em silêncio, como uma porta que se fecha atrás de si, sem som, sem testemunhas, mas o suficiente para marcar claramente que dois caminhos não se cruzariam mais. E foi exatamente esse silêncio que tornou tudo mais marcante, porque não deixou uma imagem dramática, mas um sentimento muito real. O sentimento de ter passado por um capítulo da vida que não poderia ser repetido. Juliana voltou para sua vida. Não uma vida completamente nova, mas a vida que ela já teve, mas que havia deixado de lado por 3 anos de casamento. Ela voltou a trabalhar com ritmo regular, não se forçando a trabalhar demais para esquecer o passado, nem se permitindo relaxar demais a ponto de pensar negativamente. Ela escolheu um caminho intermediário e equilibrado. De manhã, trabalhava, à noite voltava para casa, ocasionalmente encontrava amigos. Nos fins de semana, visitava a mãe. Coisas muito simples, mas que traziam uma paz que ela só agora percebia que havia perdido há muito tempo. Havia noites em que ela se sentava sozinha perto da janela, olhando o trânsito lá embaixo, e ainda se lembrava. Não se lembrava de Bima como marido, mas como uma fase, uma versão de si mesma que já existiu. Uma mulher que sabia ser paciente, perseverante e se sacrificar sem exigir nada. E ao se lembrar disso, ela não mais sentia arrependimento ou mágoa. Apenas sentia que era o suficiente, porque há experiências que não são para serem mantidas, mas para serem compreendidas e então liberadas para seguir em frente. Sua mãe, ocasionalmente, ainda perguntava com um tom entre pena e curiosidade. Você não tá triste, não é, filha? Juliana apenas sorria levemente. Não mais, mãe. Não para acalmar a mãe, mas porque era verdade. Porque ela entendia que a maior tristeza não é a separação, mas permanecer em um lugar onde você não é valorizado. E uma vez que se consegue sair, o resto é apenas tempo para se reequilibrar. Por outro lado, a vida de Bima não mudou imediatamente. Não houve uma transformação instantânea, mas uma série de dias muito reais, muito lentos e, às vezes, muito desconfortáveis, porque pela primeira vez em anos ele teve que enfrentar sozinho todas as coisas com as quais antes nunca arcou. Seu trabalho foi avaliado, não uma vez, mas várias. Após a reunião com seu chefe, ele não foi demitido, mas seus grandes clientes foram transferidos. Ele foi movido para projetos menores, com uma renda menor. Isso o forçou a mudar. Não porque queria, mas porque não havia outra escolha. Ele começou a chegar na hora, a anotar seu trabalho, a aprender a falar com os clientes seriamente. Coisas que antes ele considerava um incômodo. À noite, ele não voltava mais para casa com a mesa de jantar pronta. Muitas vezes, ele tinha que cozinhar para si mesmo ou comer o que encontrava em lanchonetes de rua. Comida simples, não deliciosa, mas o suficiente para encher o estômago. E em momentos como esses, ele se lembrava das refeições que antes comia sem se importar. Ele comia sem perguntar quem cozinhou. Ele deixava metade no prato sem pensar em quem o preparou. A dívida que ele assinou com Juliana não era um valor pequeno. E ele não podia pagá-la de uma vez, então a cada mês ele transferia uma parte, não muito, mas regularmente. E cada vez que transferia, ele não mais sentia que era uma obrigação, mas uma forma de se lembrar de que tudo que ele fazia tinha consequências. E aceitar pagar, ela não era uma perda, mas um aprendizado. Dona Sônia também mudou. Não porque foi forçada, mas porque não havia mais em quem se apoiar. Ela começou a ir ao mercado sozinha, a calcular as despesas. Não havia mais compras impulsivas, não havia mais passeios para gastar dinheiro como antes. E nos momentos em que se sentava sozinha em casa, ela lentamente entendia que o que antes ela chamava de obrigação nunca realmente existiu. Lita também.
Ela começou a trabalhar, não um grande emprego, apenas um trabalho de escritório comum com um salário não muito alto, mas o suficiente para se sustentar. E pela primeira vez, ao receber o salário, ela entendeu que ganhar dinheiro não é o mesmo que gastá-lo. Não é fácil e não pode ser subestimado. A família deles não era mais tão barulhenta quanto antes. Não havia mais vozes altas, não havia mais pedidos constantes. Eles se tornaram mais quietos, não frios, mas compreensivos. Cada um cuidava de sua parte, sem esperar, sem exigir. E essa mudança, embora tenha vindo tarde, ainda era necessária. Quanto a Larissa, ela nunca mais apareceu, não ligou, não enviou mensagens. Como se o encontro daquele dia fosse suficiente para ela entender qual era seu lugar naquela história. Ir embora foi a escolha certa. Sem necessidade de mais explicações, o tempo passou, nem rápido nem lento. O suficiente para que o que aconteceu se acalmasse. O suficiente para que cada um encontrasse seu próprio ritmo de vida. E em uma tarde, enquanto Bima estava sob a mesma luz da rua daquela noite, mas com um humor não mais tão pesado, ele percebeu algo que talvez tenha lhe custado caro para entender. Há pessoas que vão embora não para te punir, mas para que você aprenda a se manter em pé sozinho. E há perdas que não são o fim, mas o ponto de partida de uma nova maturidade. Se olharmos para toda esta história do início ao fim, acho que o que mais nos faz refletir não é o divórcio ou os problemas financeiros, mas como um relacionamento que poderia ter sido normal e caloroso, lentamente se transformou em fardo e finalmente se desfez na frieza. Para Juliana, não acho que ela tenha sido forte desde o início. Ninguém se casa preparado para sofrer. Ela era apenas uma mulher comum que acreditava na família, no marido, e estava disposta a se sacrificar. Mas seu erro foi dar demais sem estabelecer limites. Há coisas que, se não cuidarmos de nós mesmos, os outros se sentirão no direito de tomar. Quando Juliana parou, muitos podem tê-la chamado de cruel. Mas foi nesse momento que ela começou a ser justa consigo mesma, para Bima. Não acho que ele fosse uma pessoa má desde o início, mas ele é o tipo de pessoa muito perigosa em um casamento. Nem totalmente errado, mas também não totalmente certo. Ele escolheu o silêncio para evitar conflitos, escolheu ser o mediador para manter a paz. Mas foi exatamente por não tomar partido que ele mais machucou a pessoa que estava ao seu lado. Um marido não precisa ser perfeito, mas é absolutamente necessário que ele tenha uma posição. Quando a mulher ao seu lado está ferida e ele permanece em silêncio, o preço a ser pago é apenas uma questão de tempo. E para a sogra Ilita, sua história é uma lição muito real sobre gratidão. Quando se acostuma a receber sem pensar, a usar sem perguntar, a considerar o sacrifício dos outros como algo natural. Então, ao perder, o que se perde não é apenas dinheiro, mas também o respeito. A coisa mais assustadora não é ficar pobre, mas quando os outros te olham com o olhar de não deveria ser assim. Esta história não é para julgar ninguém, mas para que todos possamos nos olhar no espelho. Em um relacionamento, você é uma Juliana que dá demais, ou um Bima que escolhe ser o mediador e se esquivar, ou alguém que se acostumou a receber, mas se esqueceu de agradecer. Se há uma coisa que eu gostaria de dizer, é que o amor não significa aguentar incondicionalmente. E a família não é um lugar onde uma pessoa carrega o fardo enquanto os outros apenas assistem. Tudo só durará se houver equilíbrio, respeito e limites claros. E para você, se um dia se encontrar em uma situação como a de Juliana, você escolherá continuar aguentando ou parar no momento certo?